um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas. Porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária. Todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Branco como a neve, branco como a neve. Porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta, que só chega no Brasil agora, porque os seminários abominavam esses livros, esses conteúdos de uma teologia preta, de pensar o sagrado, não numa perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm isso? Eu boto o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravos. Porque o que chegou aqui, a referência era isso. O que você está vendo hoje são encontros, são fóruns, são encontros como esse, que eu tenho certeza que os negros de igreja, muitos deles que vão assistir essa matéria, falam: cara, não sabia disso. Bom, pessoal, eu tô com uma letra do hino aqui, vocês viram aí o vídeo que eu acabei de postar, sobre o Kleber Lucas falando que existe uma questão racista, né, de supremacia branca com relação ao hino, e ele diz que o hino, né, é alvo mais que a neve, é um hino racista, de supremacia branca, e que é cantado a plenos pulmões pelos irmãos da igreja, pelos brancos e pelos negros. Eu queria ler o hino para a gente entender. Olha como diz o hino: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante Deus já estão. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Para um bom entendedor, uma pessoa honesta, que não é o caso desse senhor Kleber Lucas, que ele é um cara conhecedor, sim, da palavra de Deus, e está usando do expediente da lacração esquerdista para se promover, né? A música fala do sangue do Cordeiro, né? Que quando nós, que somos sujos pelo pecado, somos pecadores sujos, né? Quando somos lavados nesse sangue, as nossas roupas se tornam alvas. E aí fala que alvo mais que a neve, né? No sentido de limpar, de limpeza. É o próprio sentido do alvejante, né? De tornar limpo, de tornar puro. E sempre que na Bíblia a gente vai encontrar a expressão alvo, vai falar sobre isso. Sejam sempre brancas as suas vestes, dando uma conotação de santidade, nunca com questão pejorativa. E é interessante a gente olhar o texto bíblico. Eu estou com a Bíblia online aberta aqui também, para a gente ler de onde foi tirado, né, a inspiração, de onde veio a inspiração para cantar esse hino. Isaías capítulo 1, verso 18 diz assim: olha só. Então sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé, ou o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vermelho, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E aí continua o texto. Mas o texto está dizendo aqui que, ainda que os meus pecados sejam vermelhos como o carmesim, como o escarlate, eles se tornarão brancos como a lã, se tornarão alvos como a neve. É isso que o texto está dizendo. Não está falando que quem aceitar Jesus se torna branco. Foi isso que o Kleber Lucas falou, para tentar lacrar, para tentar confundir as pessoas. Não existe isso. Inclusive o evangelho de Jesus, o qual nós conhecemos e seguimos, é o evangelho inclusivo, né? Não existe essa conotação racista em nenhum texto bíblico. Tá? Quando o texto diz alvo como a neve, não está dizendo que o negro vai se tornar branco. Não, está dizendo que os nossos pecados serão purificados e serão limpos. É uma figura, gente. É só interpretar o texto. Infelizmente, o Kleber Lucas tem se perdido nesse caminho, né? Está já há um bom tempo falando algumas baboseiras, algumas bobagens, e agora se debandou aí para o lado esquerdista. Cada um defende o que acha certo. Agora, distorcer o texto bíblico para tentar colocar uma pecha de racismo dentro da igreja, não. Jamais podemos aceitar. Existem pastores racistas? Existem. Como existem racistas em todos os lugares. Agora, não podemos usar esse texto e esse hino, esse louvor, para dizer que a igreja tem uma conotação de supremacia branca. Não. Kleber Lucas, se arrependa. Volte enquanto há tempo. Porque você conhece a palavra de Deus. Você não é um leigo. Você conhece a palavra de Deus. E você sabe muito bem que não é isso que o texto diz e não é isso que o hino diz. Alvo mais que a neve. A conotação é de limpeza. É de purificação. Não é o negro se tornando branco. Pelo amor de Deus. Isso é feio, meu amigo.
Isso é feio, tá? Então o texto diz, então sim, vinde, arrazoemos, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão alvos como a neve. Onde está o racismo aqui? Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Em nenhum momento o texto cita negro como tom de pele, e nem branco como tom de pele. Está dizendo com relação ao pecado, a sujeira do pecado, que quem se lava, né, no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo, vai se tornar puro, limpo, alvo como a neve. É só isso. Só isso. Para concluir, não existe teologia preta, gente. Pelo amor de Deus. Isso é mais uma agenda da esquerda para tentar confundir. Basta você assistir uma live aí que o Genuíno disse que vai tentar implementar o marxismo dentro das igrejas. E é isso. Vai usar as pessoas de dentro da igreja para corromper, para corroer as bases e as estruturas teológicas. Não podemos aceitar isso. Teologia preta, teologia inclusiva. Não existe, irmão. Não existe. Existe a teologia bíblica. Existe a palavra de Deus, existe o evangelho que muda e que transforma qualquer homem, qualquer pessoa. O ser humano é transformado quando é exposto à verdade do evangelho. Não existe esse negócio de teologia preta, irmãos. Existe a pregação do evangelho, puro e simples. E em Jesus não há divisão. Brancos, negros, pardos, grego, judeu, gentil. Em Cristo todos somos um. Não podemos subdividir a igreja. Isso é uma falácia. E nós não podemos, como ministros, como cristãos, como homens, como mulheres de Deus, comprometidos com a palavra, não podemos aceitar essa agenda que está sendo imposta. Não podemos aceitar. Infelizmente, Kleber Lucas se perdeu no caminho e outros. Leonardo Gonçalves se perdeu no caminho. Alguns pastores dos quais eu sempre gostei e respeitei o caminho, infelizmente, estão agora trabalhando para uma agenda, né, de lacração, uma agenda totalmente contrária aos valores do evangelho. Nós não podemos aceitar isso. Não existe teologia preta, irmão. Existe a teologia bíblica, existe a mensagem do evangelho. E é esse evangelho que nós pregamos e anunciamos. Ainda que o mundo diga o contrário, eu continuarei fazendo a vontade do Senhor. E você?